com seu main skill no skill no Brawl Stars parte 2. E antes de começar, já comenta seu main que eu posso estar julgando ele no próximo vídeo. E eu posso estar classificando seu main skill, no skill e mid skill. Cara, e o primeiro brawler que eu fiz foi o Mor, que pra mim é muito skill, precisa ter muita habilidade pra jogar com ele. Além de que você sempre deve saber de qual hora você vai usar os ataques e a super. Mas sempre vai ter aqueles caras que vão usar tudo na parede. E a segunda brawler escolhida foi a Max, que também precisa de muita habilidade e movimentação pra jogar com essa brawler. Tanto que ela já foi considerada uma das brawlers mais skills de todo o Brawl Stars. Além de se você joga com ela, você sai. E pra mim, pra finalizar, a Anitta, que é mid skill. Você não precisa nem ter muita habilidade nem pouco. Ela é uma brawler básica, então todo mundo consegue jogar com ela. Mas não são todos que conseguem dominar suas habilidades.